Olá, pessoal. Sou Francisgildo Gomes Silva, estudante da quarta turma do curso de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional ProF, promovido pela Unesp e sediado no Polo Universidade Federal Rural de Pernambuco. Venho apresentar um mapa conceitual sobre as problemáticas da educação física como trabalho de conclusão da disciplina Problemáticas da Educação Física. Nesta disciplina, analisamos vários temas relacionados aos problemas encontrados nas aulas de educação física e as possíveis soluções para superá-las. Nela, estudamos o abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades relacionadas ao ensino de esportes e questões de gênero na educação física escolar. Sobre o abandono do trabalho docente, esta problemática se divide em três grandes categorias de atuações docentes, que são caracterizadas por práticas tradicionais ou esportivizada, né? Que é essa perspectiva da esportivização, e tem a ideia do esporte na escola. Também tem o desinvestimento pedagógico, que é o rola-bola, ou então o não à aula, e também é caracterizada por práticas inovadoras ou renovadoras, que é a nova forma de pensar a educação física, né? Pensar ela como componente curricular, em contraposição à ideia de abandono do trabalho docente. Então, essas práticas tradicionais, né, se constituem em uma visão predominante da educação física, especialmente nas décadas de 1970, 80 e 90, e que na atualidade continua orientando a atuação de muitos professores nas escolas. As práticas tradicionais são entendidas, em linhas gerais, como formas de trabalho que têm como centralidade o ensino do esporte, na perspectiva do esporte de rendimento, ou o desenvolvimento da aptidão física, na perspectiva da saúde orgânica. Práticas que não mais encontram sustentação no campo acadêmico, contudo, presente nos pátios escolares dos mais diversos cantos do país. Trata-se de princípios de rendimento atlético-desportivo, comparação de rendimento, competição e regulamentação rígida. Já o abandono do trabalho docente, também conhecido como o desinvestimento pedagógico ou não aula, se materializa na aula pela falta de atuação e de intervenção do professor como rola-bola, que se expressam em situações como os alunos escolherem a atividade a realizar na aula, em geral, levando aos meninos jogarem bola e as meninas jogarem vôlei ou carimba, né? Carimba, como é conhecido o jogo do queimada. Também levam alguns alunos a ficarem tranquilamente sentados, conversando até com o próprio professor, né? E em outras situações, ele leva à exclusão das meninas, em situações também em que os alunos se auto-organizam. Aí, a gente tem, como outra atuação docente também, as práticas inovadoras ou renovadoras, que é pensar a educação física como um componente curricular. São práticas caracterizadas pelo empenho de ensinar conteúdos específicos da disciplina, em contraposição à ideia de abandono do trabalho docente, junto com rupturas em um ou mais elementos em relação ao modus operandi
da tradição, né? A forma tradicional de ensinar, em direção a uma educação física pautada pelos parâmetros de um componente curricular. Em resumo, analisando esses contrastes, né? O contraste desses extremos, procurou-se descrever a diversidade de atuações docentes possíveis, buscando pistas para compreender o surgimento e manutenção de formas específicas de intervenção nos contextos escolares. Neste ponto, partimos desde o início de nossos estudos da ideia que tanto a inovação quanto o abandono do trabalho docente, particularmente o abandono do trabalho docente, não podem ser mais entendidos como uma dimensão exclusivamente individual, e sim como um produto de uma complexa configuração de elementos, né? E aí, pessoal, agora a gente falando um pouco sobre a relação entre teoria e prática, a gente vê que existe uma relação, né, entre o ensinar a fazer, que vai estar relacionado às práticas tradicionais, repetição de movimento, que é só o ensinar por ensinar. E a articulação também tem entre o ensinar sobre o fazer, que é aquele que dá sentido ao ensino dos conteúdos de educação física, né? A gente vê aí aquele que está relacionado com as práticas inovadoras ou renovadoras, né? Que a gente estudou na problemática abandono do trabalho docente. Então, a problemática da relação teoria-prática tende a aparecer de forma dicotômica. Os modismos, às vezes, definem na educação física o que é mais importante. Ora, toda a verdade está na prática, como nos modelos tradicionais de ensino, ora, a prática é uma mera extensão da teoria. Raramente a relação é tratada na complexidade que o tema merece. No transcurso da sua história, a educação física priorizou quase que exclusivamente o saber fazer das práticas corporais e não o saber sobre essas práticas. Não bastasse isso, esse saber fazer, em muitas das vezes, reduz-se aos conteúdos esportivos. Assim, muitos professores, influenciados por essa concepção, restringiam e ainda restringem as suas aulas aos esportes mais tradicionais, como, por exemplo, a utilização dos esportes basquetebol, voleibol, futebol e futsal, e além do handebol, que não possui tanta tradição no país enquanto modalidade espetacularizada, né? Quando a gente vê aqui esse quarteto fantástico, basquetebol, voleibol, futebol e futsal, que é já conhecido, né? Além desses, agora ainda vem o surfista prateado, né? Que é o handball, a adição desse handball também, como conteúdo hegemônico nas aulas de educação física. Mas, porém, pessoal, é relativamente bem difundida nas aulas de educação física escolar. Essa argumentação também dá sustentação à educação física no ensino básico, ou seja, não basta ensinar aos alunos a técnica dos movimentos, as habilidades básicas ou mesmo as capacidades físicas. É preciso ir além e ensinar o contexto em que se apresentam as habilidades ensinadas, integrando o aluno na esfera da cultura corporal, de movimento. Para isso, é importante empreender esforços para relacionar a dimensão da experiência corporal ou vivência das práticas corporais com o conhecimento sobre essas práticas corporais. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos legais da educação física escolar. E aí, essa legislação ela se divide na LDB de 61, 71 e 96, na Reforma Universitária de 1968 e na Lei 10.793 de 2003. Então, as leis brasileiras que configuram a função da educação física escolar no contexto brasileiro, até os dias atuais, indicando implicações, limites e avanços decorrentes dessas leis para a área.
Iniciamos pela primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a de 61, depois a gente vai passar pela de 71 e posteriormente a LDB de 96, culminando, terminando na Lei 10.793 de 2003, que rege a atual condição da educação física como componente curricular. Então, a gente buscou refletir sobre o impacto de cada uma dessas leis em relação à identidade e finalidade da educação física, que se transformaram ao longo dos anos de acordo com determinados interesses e momentos históricos. Em 1961, com a primeira LDB, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários, referente à educação pré-primária, ensino primário e médio, que era ginásio e colégio, mas era aos alunos com idade até os 18 anos de idade. Então, a educação física era obrigatória nesses cursos aos alunos com idade até 18 anos. Já em 1971, 10 anos depois, com a reforma educacional, passa-se a gente seguir as orientações da LDB, da segunda LDB. Ele diz que com a reforma educacional, a educação passou para o ensino de primeiro e segundo grau e a LDB deixou de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa ao aluno que tivesse em algumas das seguintes condições, que é trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente capacitado. Em 1968, a educação física já tinha sido introduzida no ensino superior, em decorrência da reforma universitária promovida pelo governo militar, que tinha a intenção de desmobilizar politicamente os estudantes, distraindo-os com a prática esportiva. Então, a gente vê aí que em 1968, a gente tem inserção da educação física no ensino superior, coisa que posteriormente ela vem ser retirada. Ainda no ano de 1971, o decreto 69.450 atribuiu nova regulamentação específica à educação física, que passou a ser concebida como atividade. Uma atividade que, por seus meios, processos e técnicas, desperta, desenvolve e aprimora forças físicas e etc. O termo atividade, empregado no texto legal, remete à ideia de que a educação física estava relacionada a um fazer prático, que não precisava de uma reflexão teórica, pois a área não se configurava como um campo de conhecimento dotado de um saber próprio, era apenas uma experiência limitada em si mesma. Já no ano de 96, com a nossa última LDB, foi promulgada extinguindo o decreto anterior. Determina o seguinte: a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. A educação física torna-se, então, obrigatória no ensino básico, que corresponde à educação infantil, ensino fundamental e médio, e facultativa nos cursos noturnos, ficando a cargo da escola oferecer ou não e dos alunos a frequentarem ou não. Ela também deixa de ser componente obrigatório no ensino superior, ficando facultativo às faculdades oferecerem a disciplina. Então, a gente observa que em 68 a gente tem a inserção da educação física, com a intenção de desmobilizar politicamente os estudantes, mas já em 96 a gente tem ele deixa de ser componente obrigatório, e aí fica só facultativo, e hoje a gente não consegue mais ver a educação física no nível superior.
nos cursos, em outros cursos, né? Então, a nova LDB proporcionou à educação física a permanência no ensino fundamental e médio e exclusão do ensino superior. Mantém a disciplina fora dos programas de educação de jovens e adultos, né, a EJA, nos quais os alunos que já não frequentaram a escola regular e, consequentemente, as aulas de educação física, continuam excluídos de seu ensino. A lei não explicita conceitos, objetivos nem conteúdos para a disciplina, como em todo o texto da lei, mas apresenta 3 condicionantes: integrar-se à proposta pedagógica da escola, ajustar-se às faixas etárias e às condições da população escolar. E aí, com a lei número 10.793 de 2003, a gente tem uma dúvida se ela é avanço ou é retrocesso. Então, tentando reverter a situação pouco esclarecedora do texto do parágrafo 3 do artigo 26 da LDB, a lei foi novamente alterada em 2003, com definição mais específica da facultatividade nas aulas de educação física escolar. O texto diz assim: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatória da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física e amparado pelo Decreto-Lei 10.042, de 69, que fala sobre alunos com afecções, né? Que são doenças que têm frequentes manifestações, doenças tipo infecto-contagiosas, né? E também ela é facultativa para quem tem filho. Esta é a lei 10.793, que atualmente ainda está em vigor. E por meio dela, as aulas de educação física passam a ser facultativas não mais a todas as pessoas que estudam no período noturno, mas aquelas que se enquadram nas condições indicadas, como trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com filho. Portanto, a facultatividade estendeu-se a todos os alunos que se incluem nesse grupo, independente do período do dia no qual estudam, né? Antigamente, ele só era referido, era facultativo, se o aluno também estudasse à noite. Né? Nessa situação aqui, dessa lei de 2003, independente do período que esse aluno estuda, então ele vai estar protegido pela essa facultatividade. Então, esses entendimentos parecem indicar o retrocesso na área, né? Pois os critérios adotados para a garantia da facultatividade estão baseados numa concepção de educação física como atividade eminentemente prática e que provoca o cansaço físico do aluno. Por isso, quem trabalha, se exercita nas atividades militares, tem mais de 30 anos e mulheres com filhos, não precisam participar destas aulas. Pois os alunos amparados também na lei, no decreto de lei 10.044, né, que se, por exemplo, possuem uma doença infecto-contagiosa, eles também não podem frequentar nenhum tipo de aula. Então, com isso, pessoal, uma parcela da população escolar acaba sendo privada das aulas de educação física. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a indisciplina e afastamento dos estudantes, né? Os professores, de modo geral, em particular os de educação física escolar, vêm enfrentando sistematicamente 2 problemas. O primeiro é o afastamento dos estudantes das aulas, seja pelo não envolvimento quando estão presentes, ou diretamente porque não comparecem no dia de aula. E o outro é a indisciplina dos alunos durante o desenvolvimento das aulas, né? Aí a gente observa aí que tem essa questão, né, da ausência ou resistência para eles realizar tarefas, que vai estar relacionado ao afastamento,
e a questão da falta de indisciplina, né? São a problematização dos aspectos ligados a isso, né? E a gente pode ver que alguns motivos podem estar relacionados à repetição dos conteúdos ou insucesso e exclusão, né? A repetição dos conteúdos, a gente vê que ele faz uma relação lá no abandono do trabalho docente, quando a gente vê o desinvestimento pedagógico. E o insucesso e exclusão, a gente vai observar isso também lá no abandono do trabalho docente, nas práticas tradicionais, né? Aquele lá que a disciplina só valoriza os alunos os mais habilidosos, né? E exclui os menos habilidosos, né? Então, outro problema também, não raramente aparece, os alunos participam da aula, mas não param de falar, conversar, fazer brincadeiras fora de lugar e brigam entre si a todo momento. Depois de alguma intervenção direta do professor, até diminui tais atitudes, mas em seguida voltam a conversar e a se dispersar, né? A repetição também dos conteúdos pode ser a causa do afastamento dos estudantes das aulas. Frequentemente, o conteúdo do esporte é quase que exclusivo das aulas desde os anos iniciais do ensino fundamental e, consequentemente, não são tematizadas outras práticas corporais. Isso pode progressivamente afastar parte dos alunos que apresentam outras preferências. Então, quando os conteúdos eles passam a ser repetitivos, eles deixam de ser novos, com novas metodologias, deixam de trazer momentos em que aguçem a curiosidade dos alunos, que façam com que eles tentem experimentar, né, essa questão da repetição dos conteúdos, que geralmente acontece do primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano, às vezes até o final do ensino médio, eles tendem a afastar os alunos das aulas de educação física. Outro aspecto também que pode contribuir para o gradativo afastamento dos alunos das aulas de educação física é o insucesso, que muitos deles experimentam na disciplina. Não conseguir ser preciso no passe, não acertar sexto, ficar em último na corrida, pode fazer com que esse aluno se sinta desconfortável com seu próprio desempenho, levando a evitar situações em que essas dificuldades fiquem expostas e se convertam em motivo de constrangimento. A não participação deles é uma forma de proteção, né? De evitar de ser motivo de chacota, de sofrer práticas de bullying, né? Uma situação também muito comum nas aulas de educação física, e já bastante denunciada, trata-se da escolha dos times. Tradicionalmente, os 2 melhores começam a escolher alternadamente as equipes, né? Os mais habilidosos são os primeiros a serem escolhidos e os menos habilidosos sempre ficam por último, né? Isso é a questão de favorecer a equipe vencedora por permanecer mais tempo em quadra jogando, o que deveria ser o contrário, né? A gente deveria dar mais oportunidade para os menos habilidosos, para que eles pudessem ter mais experiências com as práticas corporais de movimento, né? E a gente vê também que enquanto a equipe perdedora joga menos tempo, isso causa a exclusão desses alunos menos habilidosos, né? E essa exclusão finda acarretando o afastamento. Outro problema bem comum que aflige os professores é a indisciplina dos alunos. Em aulas recheadas de atos de desrespeito e até de agressões, fica bem difícil de ensinar. Por outro lado, e apesar de ser preocupação importante das escolas, os aspectos que originam a indisciplina, bem como a forma de enfrentá-las, não são evidentes. Temos alguns exemplos de atitudes que caracterizam estas situações de indisciplinas, que é não respeitar, seguir as regras, falta de respeito aos professores e colegas, agitação excessiva e conversas paralelas. Mas também, a partir destas problemáticas, nós podemos trabalhar o desenvolvimento de valores e atitudes positivas, né? Não se trata da famosa e questionada afirmação de que o esporte educa, né?
ensinando de forma espontânea aquela situação que o importante é competir, né? Ganhar e a perder, né? Mostrando as vantagens e as desvantagens de cada situação, mas também bem como desenvolvida com valores de dignidade, respeito, solidariedade, independente do contexto ou das pessoas envolvidas no processo. Diferente disso, nos referimos a propostas metodológicas que foram pensadas com esse propósito e exigem dos professores, para além de atitudes básicas como respeito com os alunos e compromisso com o trabalho, existem também procedimentos específicos para terem chances de sucesso. Então, ao discutir os problemas descritos anteriormente, pelo menos 2 pontos parecem ser claros. É necessário enfrentá-los e não comportam soluções simples. Agora, pessoal, com relação à problemática, né, das dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, aí a gente tentou fazer através da estruturação, né, dos conteúdos. Então, geram-se alguns questionamentos, né? Por que ensinar o esporte na escola? Quais temas mais significativos? Como tratar pedagogicamente as modalidades? Quais os critérios utilizados para a seleção dos conteúdos, né? Então, ao pensarmos em uma estruturação do conteúdo esporte na educação física de forma relevante e significativa para a formação dos estudantes, referimos a Gonzalez, em 2009, quando ele adverte que estamos em um momento no qual sabemos de forma consistente o que não deve ser realizado nas aulas deste componente curricular, mas ainda carentes de nítida clareza de como as aulas devam ser desenvolvidas, né? No esporte e nas demais práticas corporais a serem tratadas na escola, como o jogo, a ginástica, a dança, as lutas e práticas corporais de aventura, podemos apontar quais procedimentos não devem ter mais espaço nas aulas. Entretanto, não temos estabelecido o porquê, para quê, o que e como devemos ensinar cada um desses elementos pertencentes à esfera da cultura corporal de movimento, né? Então, por que ensinar esporte na escola? O esporte apresenta-se como fenômeno sociocultural, sendo altamente difundido na maioria dos países, estabelecendo-se como patrimônio da humanidade. Algumas modalidades esportivas vêm de tempos remotos, como é o caso do atletismo. Outras se desenvolveram de maneira significativa ou surgiram durante a Revolução Industrial no final do século XIX, como é o caso do futebol. Assim, constata-se que o esporte está cada vez mais presente na vida das pessoas. Entramos em contato com ele por meio da transmissão de jogos pela televisão, programas esportivos, jornais, sites de internet, ou até mesmo em praças esportivas e clubes, nos quais existem inúmeras pessoas vivenciando práticas de diferentes modalidades. Porém, é importante termos a compreensão de que o esporte apresenta diferentes sentidos, podendo ser utilizado, por exemplo, para o alto rendimento ou para o lazer. Entretanto, há a necessidade da constante preocupação de não reproduzirmos certos valores equivocados sobre o esporte, tais como a possibilidade da prática exclusiva daqueles que demonstram maior aptidão. Também entendemos que não podemos limitar as possibilidades de conhecimento dos alunos a respeito da variedade de esportes. Sendo assim, mostra-se imprescindível oferecer esse conteúdo de forma abrangente, começando com a possibilidade dos alunos conhecerem a diversidade que há no universo esportivo. E quais são os temas mais significativos? Então, os saberes corporais são determinantes na nossa área e entende-se que isso seja algo positivo,
pois para tratamentos desses saberes, mostra-se fundamental a vivência, caracterizando-se como aspecto importante em qualquer contexto de aprendizagem. As informações fornecidas pelo professor poderá ajudar o aluno a vivenciar corporalmente o conteúdo tratado e, ao deparar-se com a execução do movimento, terá condições não somente de ver ou ouvir, mas também de experimentar os temas em desenvolvimento, o que pode se apresentar como fator significativo durante o processo de aprendizagem. E para isso a gente precisa tratar pedagogicamente as modalidades, né? Então devemos levar em consideração que os saberes corporais vão além do ensino da técnica, pois se mostra significativo possibilitar aos alunos outras aprendizagens durante o tratamento das modalidades esportivas, tais como tomada de decisão nos momentos do jogo, ou saber posicionar-se e saber o que fazer, de acordo com as situações táticas de defesa e de ataque durante a experimentação das atividades. Ao tomarmos como exemplo as modalidades esportivas que apresentam interação entre e com os adversários. Quanto aos saberes conceituais, essencialmente o que se pretende, conforme salienta Gonçalves, em 2012, é a incorporação de aspectos referentes à compreensão e criticidade no tratamento do esporte durante a prática pedagógica, com o propósito de atribuir maior significado durante a experimentação dos movimentos pertencentes a esse elemento da cultura corporal do movimento. Cultura corporal de movimento. E quais critérios utilizar para a seleção destes conteúdos? Né? Então, na escolha dos conteúdos a serem trabalhados nas aulas, o professor deverá sempre ter o cuidado de selecionar aqueles conteúdos que podem ajudar ao aluno ter condições de conhecê-lo, reproduzi-los e transformá-los, né? Só assim a gente vai estar trazendo práticas inovadoras ou renovadoras para nossas aulas, né? E aí a gente vê a relação que ele faz aí, os critérios utilizados, ele fazendo a relação lá no trabalho docente, ó, com as práticas inovadoras ou renovadoras, e o trato pedagógico também, das modalidades, a gente observa também ele, né, com as práticas inovadoras ou renovadoras. E por fim, pessoal, né, para encerrar o nosso mapa, a apresentação do nosso mapa conceitual sobre as problemáticas encontradas nas aulas de educação física, né? E aí tentamos procurar soluções para superar ou tentar superar essas problemáticas. Então, por último aqui, a última problemática que a gente encontra as questões de gênero na educação física escolar. Então, a gente percebe muito essa questão, né? Das aulas que ainda são divididas entre só os meninos e entre as meninas, como a gente viu numa problemática anterior, né, que já foi dita aí, que a separação entre os gêneros, né? E, na verdade, nas práticas inovadoras, a gente deve estar incluindo meninos e meninas nas mesmas atividades. A gente, né, deve planejar tarefas onde a gente utilize a forma das aulas mistas para trabalhar os conteúdos da educação física, né? E promover também a equidade de gênero. Então, embora a composição de turmas mistas para as aulas de educação física seja uma prática consolidada no ensino público brasileiro desde a década de 1990, com a promulgação da LDB em 96, ministrar aulas para turmas formadas por meninos e meninas não tem sido prática consensual para os professores de educação física, especialmente a partir do segundo ciclo do ensino fundamental, né? Segundo ciclo aí do ensino fundamental, a gente já começa a observar essa situação.
Um dos grandes desafios enfrentados pelos professores e professoras de educação física em sua prática docente refere-se à adoção de uma postura adequada para o trabalho com turmas mistas. Apesar de, muitas vezes, esta ser a forma de composição das turmas para as aulas de educação física, muitos docentes ainda optam por separar meninos e meninas durante as atividades e, por vezes, diferenciam as atividades de acordo com o sexo, como a gente viu lá, né? Lá sobre o ensinar a fazer, o ensinar sobre o fazer e o esporte, né? Onde o ensino do esporte, onde os meninos jogam futebol e as meninas vão lá jogar voleibol ou carimba, né? Carimba, ou mata, queimado. Então, estes procedimentos refletem as dificuldades encontradas por estes professores e professoras para o trabalho com a coeducação. E já na equidade de gênero, essas questões são preliminares que podem auxiliar no sentido de enfrentar essa problemática, contribuindo para a consolidação dessas aulas como um espaço legítimo de aprendizagem dos conteúdos da cultura corporal de movimento, bem como para uma formação política pautada por valores de equidade de gênero. A prática de separar meninos e meninas na transição entre o primeiro e o segundo ciclo do ensino fundamental tem como pano de fundo o paradigma biológico, que estabelece a transição entre infância e puberdade, como determinante para as transformações físicas que distanciam os corpos de meninos e meninas, acarretando em desnível de performance que coloca as meninas em situação de suposta debilidade em relação aos meninos. No entanto, partimos do pressuposto de que o componente biológico não pode ser, hipótese alguma, utilizado como álibi para justificar a separação de meninos e meninas em qualquer etapa da educação escolar. Para isso, a gente encontrou algumas alternativas, né? Algumas soluções que podem ajudar a superar essas problemáticas. Uma delas é criar um bom ambiente entre os participantes da atividade proposta, permitir que cada pessoa possa se expressar livremente e que seja respeitada pelas suas opiniões, habilidades, vivências, etc. Outra é incentivar a prática de atividades esportivas para todos, independente do gênero, promovendo atividades nas quais meninos e meninas, homens e mulheres, eles participem conjuntamente. Outra também é incentivar as meninas e os meninos a participarem de atividades culturalmente identificadas, tanto como masculinas quanto como femininas, né? Então, os meninos têm que experimentar todas as práticas, as meninas também, porque não existe esporte de menino, nem esporte de menina, nem tarefa de menino, nem tarefa de menina. Outra também é ficar atento para situações, isso aqui é bem importante, é ficar atento para situações em que aconteçam discriminações e buscar interferir de forma a minimizá-las e evitá-las, né? Desenvolver estratégias, incentivos, elogios para cada sujeito, para que cada sujeito se sinta integrado na aula. Não deixar de exercer o papel de educador, né, fundamental, e intervir sempre que houver situações de exclusão. Então, cabe ressaltar que as aulas de educação física escolar não têm como objetivo o alto rendimento nas práticas corporais. O rendimento será sempre um parâmetro desejado em qualquer aula de educação física, mas tomando como balizador o critério da equidade de gênero, ou seja, oferecer oportunidades para meninos e meninas e respeitar os limites e potencialidades de todos e de todas. Neste cenário, as aulas de educação física mistas são defendidas como ferramenta política para possibilitar o reconhecimento e valorização das diferenças intra e entre os sexos, e o diálogo que potencialmente fomenta o redimensionamento nas relações de gênero. Então, pessoal, é isso. Diante
né, da explicação, da exposição de todas as problemáticas encontradas nas aulas de educação física. A gente deixa aí nossas sugestões na intenção de tentar superá-las, essas problemáticas. Espero ter ajudado a tirar alguma dúvida que vocês tenham. E um forte abraço, até a próxima.